Bom, temos aqui uma questão de um concurso que aconteceu no ano de 2015 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o cargo de engenheiro civil e a banca renomada FCC, Fundação Carlos Chagas. Foi a questão 54, questão específica, né, da área, que diz assim: o projeto de uma cobertura metálica prevê a construção de uma estrutura com perfis C, soldados, conforme essa imagem aqui. Como vimos, um perfil C. E o que ele quer saber é o seguinte: o momento de inércia desses perfis em centímetros a quarta, que é a unidade de medida de momento de inércia, em relação ao eixo baricêntrico 1, que deve ser empregado para a verificação do estado limite de utilização e temos aqui 5 opções. Como podemos ver, essa última parte é praticamente desprezada, porque aqui a gente não está verificando o estado limite de utilização, só está falando que vai ser empregado. O que importa aqui no início é essa parte aqui, ele quer o momento de inércia. Então vamos atentar à imagem. Ele quer em relação ao eixo 1, que é o eixo de simetria, porque disse aqui que é o eixo baricêntrico. Então a gente tem que primeiro grifar as informações principais. O que essa questão desse concurso quer? Primeiramente, momento de inércia. Então primeiro a gente tem que calcular o momento de inércia. E qual outra informação válida que deu nesse exercício? Que é em relação ao eixo baricêntrico 1, que é esse eixo aqui, correto? Ou seja, primeiro a gente tem que analisar que em relação a esse eixo baricêntrico, essa peça ela é totalmente simétrica. Se dividir no meio e dobrar, vai formar a mesma imagem. Ela só não é simétrica em relação ao eixo vertical Y, correto? Outra atenção desse exercício é que as unidades de medida dessa peça está em milímetros. Vou até colocar aqui. Só que a unidade que eles pedem como resposta é em centímetro a quarta. Ou seja, ou vocês podem calcular o momento de inércia tudo em milímetro e depois transformar para centímetro, ou já transformar aqui no início. Eu acho mais fácil transformar no início, que já simplifica bastante os cálculos. Transformando, a gente tem que 10 milímetros equivalente a 1 centímetro. Então, logo aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro, aqui é 4 centímetros, 1 centímetro, 120 dividido por 10, 12 centímetros. Mais alguma? Não, só essa mesmo. Transformei tudo para centímetros, correto? Próximo passo, calcular o momento de inércia. Agora colocar em prática tudo que vimos nessas matérias de mecânica dos sólidos, né? Na área de inércia. Vamos lá. Primeiramente, eu vou precisar calcular o centroide? Não. Quem falou não acertou. Por quê? Porque está no eixo de simetria da peça, correto? Então aqui já está o centroide em relação ao eixo 1. Então eu já tenho um centroide dessa peça vertical e dessas horizontais. Eu posso dividir elas da maneira que eu quiser, ou da maneira que você preferir. Eu vou dividir elas assim. Eu vou fazer um corte aqui e outro corte aqui. Eu tenho essas dimensões aqui, dessa peça de baixo e dessa de cima, que são iguais. Tenho. Ela é 40 de base, 10 de altura, em milímetros, ou 4 centímetros por 1. Da mesma forma essa de baixo. E essa de cima, ela vai ser o quê? 12 centímetros, menos 1, 11, menos 1, 10. Então, logo aqui, a nova medida minha vai ser qual? Vai ser 10 centímetros. Então, eu dividi em 3 partes
2 horizontais e uma vertical. Calcular o momento de inércia para estado limite de utilização, a gente tem que calcular a inércia em relação ao centroide. A inércia em relação ao centroide, a gente tem que é o quê? Aqui a gente está o eixo 1, vamos chamar de eixo X, por exemplo. Então, o momento de inércia em relação ao centroide, a gente tem na bibliografia que é base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. De um retângulo, né? Vou até colocar aqui a imagem de um retângulo. Base e altura em relação ao eixo X, correto? Então vamos lá. Primeiramente, vamos calcular dessa primeira figura. Vamos chamar ela de figura 1, correto? Então, a inércia da figura 1 em relação ao eixo 1, que é o eixo X, vou colocar aqui, e x barra 1 vai ser o que? A base dela, que é 1 centímetro, vezes a altura dela, que é 10 centímetros ao cubo, dividido por 12. Isso aqui vai nos dar um valor de, vamos fazer rapidinho aqui, 1 vezes 10 ao cubo, dividido por 12. Vai dar 250 dividido por 3. 250 sobre 3, né? Vou colocar aqui primeiro em fração. Como está em centímetro, vai sair em centímetro a quarta. Agora vocês concordam que a mesma inércia que vai dar na peça de cima vai ser a mesma de baixo? Porque elas estão simetricamente iguais, elas estão simétricas. Então vou chamar as duas, ambas, de 2. São iguais. Só que elas não passam pelo eixo 1. Elas não passam pelo eixo simétrico ou eixo baricêntrico. Então vai cair naquela teoria do teorema dos eixos paralelos. Quem lembra? Os eixos paralelos funcionam da seguinte forma. Eu vou calcular a inércia dessa peça de cima em relação ao eixo simétrico. Então, essa inércia, vamos chamar ela aqui genérica de IX0, que é a inércia de uma área em relação a um eixo simétrico, que vai ser a inércia da peça em relação ao eixo simétrico dela mesma. Vamos chamar de IX barra, que é o eixo do centroide, mais a base dela, vezes a altura dela, vezes a distância do centroide dessa peça até o eixo de simetria da peça inteira. Então vamos chamar de dx0, só que essa distância é ao quadrado, correto? Vou fazer passo a passo aqui, que vai ficar explicadinho. Até coloquei aqui, repetindo. A inércia da peça de cima em relação ao eixo de simetria da peça inteira vai ser o quê? Vai ser a inércia dela em relação ao centroide dela, coloquei até um pontinho aqui, mais a base dela, vezes a altura, vezes a distância do centroide dessa peça em relação ao centroide do perfil inteiro. Até aqui tudo bem? Continuando então, vou colocar de verdinho para continuar. Vou chamar então de IX2. Então vamos aplicar nos cálculos. Qual é a inércia em relação ao centroide dessa área 2? É como se a gente estivesse fazendo dessa aqui, só que aplicando aqui em cima. A base dela é 4 centímetros, vezes a altura dela, que é 1 centímetro ao cubo, dividido por 12, mais, qual que é a base dela? 4 vezes a altura 1, novamente, vezes, vamos calcular agora a distância do centroide dela até o centroide do perfil inteiro. A gente sabe que
essa distância aqui é 10 centímetros, então a metade dela é 5. Então a gente tem 5 mais a metade dessa distância aqui, ó, que é 1 centímetro. A metade dela é meio centímetro, então 0,5. Isso aqui é ao quadrado, correto? Então o que a gente vai ter aqui por fim? Ix2, repetindo, vai ser 4 vezes 1 ao cubo, dá 4. Então 4 sobre 12, simplificando, vai ser 1/3, né? Mais 4 vezes 1, 4, vezes 5,5 ao quadrado. A gente vai utilizar a calculadora para ser mais rápido. Então 5,5 ao quadrado vezes 4 mais 1/3 é igual a 364 sobre 3. Então eu venho aqui 364 sobre 3, unidade centímetro a quarta, que é a unidade de momento de inércia. Então a inércia, eu tenho a inércia da área 1 e da área 2. Só que eu tenho duas áreas 2. Então a inércia total vai ser qual? A soma da área 1 mais 2 vezes a área 2. Então vou até colocar aqui de azul, fica melhor. Então a inércia do x total vai ser 1 vezes a inércia x1 mais 2 vezes o ix2. Então o ix total vai ser o quê? Vai ser 250 sobre 3 mais 2 vezes 364 sobre 3. Correto? Então, fazendo aqui rapidinho, a gente tem que o ix total vai ser... Vamos multiplicar aqui 2 vezes 364. Como tem mesma base, eu posso manter o denominador e somar o numerador. 728 mais 250. 978 sobre 3. Então, 978 sobre 3, que vai ser igual a 326 centímetros a quarta. Então, logo, a resposta correta vai ser letra C. Bom, pessoal, eu fiz aqui detalhadinho, certo? Quaisquer dúvidas, podem deixar aí nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder a todos, com mais clareza possível. E na hora do concurso, vocês não vão ter tanto tempo igual eu tive aqui para resolver essas questões. Então, eu creio que essas fórmulas que eu apresentei aqui, vocês já tem que saber elas de cor. Decoreba mesmo, porque concurso é isso. É maçante, é tentativa em cima de tentativa. Tem que memorizar o quanto mais fórmulas possíveis. Não tem essa de provar a fórmula na hora, não. Tem que saber tudo de bate pronto. Igual, teremos eixos paralelos, tem que saber. Inércia em relação às áreas mais comuns, igual retângulo, triângulo, círculo, semicírculo. E saber dividir as áreas de forma mais dinâmica possível, de forma que você possa resolver exercícios mais rápido. Isso aqui é o seu jeito, você tem que fazer da sua maneira, do jeito que você se sente melhor e mais ágil, correto? Então é isso, pessoal, bons estudos aí e até mais. Tchau, tchau.